Mais um Guia Tempo com Deus e eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus é digno de ser louvado. Por quê? Porque Ele abençoou o seu povo. Ele abençoou o seu povo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto demonstra que a bênção de Deus e todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais ocorreram a partir de um único evento. Um evento que está descrito aqui no versículo 4 e no versículo 5 com dois verbos, o verbo escolher e o verbo predestinar. Eleição e predestinação são palavras que causam debates calorosos, que já fizeram com que amigos, deixassem de ser amigos. É um tema que, quando vem no círculo de conversa cristã, geralmente traz, dependendo do lugar, claro, traz certo debate que às vezes pode ser caracterizado aí pela ira pecaminosa, pelo orgulho. E a verdade é que muitas pessoas olham para eleição e para predestinação e elas veem muitas vezes pessoas agindo de maneira pecaminosa, pessoas agindo sem sabedoria ao tratar do tema. Elas pensam, para que eu vou querer saber sobre essa doutrina? Para que eu vou querer saber sobre esse assunto se ele na história cristã tem trazido mais divisões, tem feito mais com que pessoas se dividam, se afastem? Não, eu não devo olhar para esse texto. Mas é uma reação equivocada também. Por quê? Porque não é porque as pessoas que estão discutindo pecam, não é porque falta sabedoria na forma como os nossos irmãos, muitos irmãos nossos, discutem um assunto, que a doutrina está errada ou que a doutrina não deve ser vista como ela é, uma fonte de firmeza, uma fonte de alegria, uma fonte de segurança, a compreensão da eleição e da predestinação é fundamental para que nós glorifiquemos a Deus. É fundamental para que nós vivamos a nossa vida cristã de uma maneira agradável a Deus. Por que eu vou dizer para você que a compreensão dessas duas palavras é fundamental? Porque no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou. Ele começa falando no versículo 3, e no versículo 6 ele diz que nos abençoou com um propósito. Ele nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou. Nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, nos predestinou para uma relação familiar, paternal com o Senhor, como filhos adotados, mas Ele nos abençoou nesse nível com um propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O propósito, então, da eleição do cristão, o propósito, então, da predestinação do cristão, da eleição do povo de Deus, da igreja, da predestinação do povo de Deus, da igreja, é
um propósito supremo que consiste em adorar, louvar, glorificar o Senhor, que é o Deus de toda graça. Glorificar ao Senhor de tal forma que a sua maravilhosa graça seja exposta por tal eleição, por tal predestinação. Agora eu quero que você compreenda que esses dois verbos, eles indicam consciência. Aquele que escolhe, aquele que predestina, ele o faz deliberadamente, conforme o bom propósito da sua vontade. É isso que o texto está dizendo. Aqui o texto ele não vai trazer especulações, ele não vai dar margem para que a gente fique tentando compreender a plenitude do ato de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato que, conforme o bom propósito da sua vontade, nós fomos predestinados. E essa palavra predestinar significa predeterminar, pré-ordenar, significa decretar. Se você une, então, o significado de predestinar com o significado de escolher, você vai compreender que antes da criação do mundo, por decreto, Deus decidiu que os santos, que o seu povo seriam então eleitos, predestinados em Cristo Jesus. O verbo ele está num tempo que indica uma obra completa. Ele decidiu e assim aconteceu. O sentido do verbo no grego indica um ato instantâneo. Ele elimina a possibilidade de processos. Foi um evento que aconteceu na eternidade passada. E eu quero trazer para você a compreensão desses 3 versículos brevemente. Na verdade, de que nós, como eleitos de Deus, predestinados por Deus, nós temos razão para nos alegrar pelo fato de que a nossa vida, ela não é um acidente. Ela foi perfeitamente planejada. Ela é perfeitamente arquitetada. Ela é perfeitamente projetada por um Deus que decretou nos salvar, e porque decretou nos salvar, nos escolheu, nos predestinou, Ele nos redimiu, nos perdoou, nos instruiu e nos selou para uma realidade onde essa predestinação culminará na glorificação da nossa vida, na glorificação das nossas almas. Isso significa dizer, meus irmãos, que a nossa vida não é um acidente. A nossa vida não é obra do acaso. A nossa vida, ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. A nossa salvação foi decretada por Deus antes da fundação do mundo. Não para que nós o questionemos pelo bom propósito da sua vontade, mas para que nós nos alegremos e o glorifiquemos pelo fato de termos sido vivificados em Cristo Jesus. Essa doutrina é fundamental, então, para que compreendamos o propósito supremo do homem, que é glorificar a Deus enquanto desfruta plenamente dele. O propósito supremo do homem, então, é viver para a glória de Deus, na medida que desfruta dele plenamente. Então, a pergunta que fica: temos vivido nós com o santo propósito de Deus? Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa escolhida por Deus, que eu fui predestinado para pertencer a Ele em Cristo Jesus, a minha vida passa a ter propósito, passa a ter sentido, passa a ter valor. Eu descubro então que eu sou uma pessoa abençoada, que eu sou uma pessoa rica. E a riqueza que nós recebemos em Cristo Jesus, ela é tão valiosa, ela é tão preciosa, que é impossível para um cristão ser pobre. É impossível para um cristão salvo ser considerado alguém pobre, porque ele foi abençoado, eternamente abençoado, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero te encorajar hoje a se alegrar no Senhor, a se alegrar na salvação que você tem em Cristo Jesus, a reavaliar
a sua vida e perceber que você tem propósito, que você tem sentido, que você tem valor, que ao levantar a sua vida faz sentido quando você a vive de acordo com o propósito para o qual você foi eleito, salvo, é viver para a glória de Deus. Que a sua vida não é um acidente, que as suas dores, os seus sofrimentos, as suas perdas, tudo que acontece está debaixo do controle de um Deus soberano, de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, que determinou, que decretou na eternidade a nossa salvação em Cristo Jesus, com o propósito de o glorificar, mas com o propósito de levar essa salvação para outros, porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 7, ele mostra a finalidade da salvação. Ele diz: vocês estavam mortos, Cristo vos vivificou para mostrar às gerações vindouras a suprema riqueza da sua graça. O nosso propósito então é o glorificar, é desfrutar de uma relação paternal que Deus estabeleceu conosco, mas também proclamar do seu amor, proclamar desse evangelho para que ele vá agregando aqueles que pertencem a ele ao corpo de Cristo. O meu desejo é que Deus te abençoe, que ele seja glorificado e que nós nos encontremos hoje encorajados pela sua palavra. Eu também aqui quero dar uma palavra de despedida. Eu falei ainda há pouco que na verdade eu não falei, foi no vídeo que eu estava gravando anteriormente. Mas esse texto que eu estou compartilhando com vocês, nós ministramos a pastores no Prega Palavra lá em Boa Vista. Eu estou ingressando na missão Prega Palavra e estou encerrando alguns processos aqui na igreja. E por isso que esse daqui é o meu último devocional aqui no Guia Tempo com Deus. Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pelo privilégio que eu tive de poder cooperar com a obra da Igreja Batista de Dom Pedro através do Guia Tempo com Deus. Louvo a Deus pelo feedback, pelas pessoas que sempre me procuraram, dizendo que foram encorajadas, que foram abençoadas. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu também sou muito abençoado por poder compartilhar com vocês. Então, que Deus te abençoe. O Guia Tempo com Deus vai continuar. Outros pastores vão estar trazendo esses devocionais, vão continuar trazendo esses devocionais. Provavelmente outros podem ser agregados à equipe, mas eu hoje encerro com esse devocional o meu tempo aqui com o Guia Tempo com Deus. Peço oração por mim e pela minha família. Nós vamos estar mudando de estado, nós vamos estar mudando para São Paulo. Tem muitas coisas a fazer, muitas coisas a pensar, e contamos então com as suas orações para que nós possamos então servir a Deus onde Ele tem nos colocado, para onde Ele tem nos direcionado, da melhor forma possível, de uma forma que Ele seja glorificado, de uma forma que nós sejamos também edificados, transformados e possamos então cooperar adequadamente com a sua vontade, com o seu reino. Que Deus nos abençoe.